Olá, mulheres líderes que já ocupam aí posições de liderança média, coordenação, supervisão, gerência, mas que estão buscando o desafio de uma posição executiva. Eu sou Ana Maria Sena, eu tive a oportunidade de abraçar posições executivas durante 20 anos na minha carreira e é por isso que eu posso dizer para vocês que é realmente uma jornada de desenvolvimento pessoal e uma jornada de desenvolvimento de equipes para obtenção de resultados para as empresas, para as organizações que nos permitem a posição executiva. A outra coisa que eu quero falar para vocês é que a posição executiva pode e deve ser ocupada por mulheres. A maior parte dos estudos que são realizados em empresas onde existe equilíbrio entre os gêneros, né, o masculino e o feminino, nas posições de liderança, de diretoria, de conselho, são as organizações que alcançam o melhor desempenho financeiro. Então, ter mulheres na posição executiva faz bem para a empresa. As empresas precisam das mulheres na posição executiva, com uma forma de liderança diferenciada da dos homens, de modo geral. As mulheres ouvem mais, as mulheres tomam decisões mais ponderadas, as mulheres são menos impetuosas, mas ao mesmo tempo são mais cuidadoras, né? Mais observadoras, cuidam mais dos detalhes. Então, esse equilíbrio é que vai fazer a diferença nas organizações, né? Tudo o equilíbrio, o tal do yin e do yang, né, vão fazer a diferença aí para os resultados. Não acredite, a sua empresa precisa de você numa posição executiva. Eu resolvi hoje falar sobre um assunto que eu acho que todas nós que ocupamos posições de liderança já tivemos que lidar e que é uma coisa dolorosa, né? Na vida pessoal é dolorosa, mas na vida profissional também é muito dolorosa, que são as conversas difíceis, né? Toda vez que a gente precisa estar aí falando sobre uma situação que é diferente do que o resultado esperado, a gente tem aí uma conversa difícil, que a gente muitas vezes chama de feedback, né? Mas existem diversos tipos de conversas difíceis nas organizações. Eu vou tentar falar com vocês de duas que eu acho bastante difíceis e vou tentar dar aí um caminho das pedras de solução para essas conversas difíceis. Vamos lá. A primeira conversa difícil que a gente tem é ser a portadora de más notícias para nossas lideranças. É claro, né, que nunca, né, é bom a gente ser a pessoa que vai ter que dizer que um projeto não andou conforme o esperado, que não foi possível fazer uma coisa que parecia tão simples, tão fácil de fazer, mas que não aconteceu. Não é simples dizer que o resultado esperado não foi alcançado, que a venda, que era a meta de vendas, não foi atingida. Então, a portadora de más notícias. E por quê? Né? Uma das coisas que é difícil de ser uma portadora de más notícias é que muitas vezes o problema se torna a própria, na verdade, quem está verbalizando o problema, e não o problema em si. Então, se volta contra a pessoa, e é porque a gente também não tem controle sobre o que virá, é que a conversa vai se tornando mais difícil, né? Então, dependendo da liderança, fica mais difícil ainda, né? Mas eu vou dar exemplos aí de situações que eu já vivi. Então, eu já vivi situações de ter que contar para uma liderança que um projeto que estava indo bem, que estava todo mundo com uma expectativa de que estava indo bem,
acabou não se concretizando e a gente estava parado no projeto já há 1 ou 2 semanas por falta de condições mesmo e era uma questão estrutural, ou seja, a gente não ia conseguir evoluir com aquela ideia, com aquele projeto naquele formato porque existia um problema grave e estrutural que não permitia que o projeto caminhasse, evoluísse. Então tinha ido bem no início, porque a gente estava tratando de questões mais acessórias, menos relevantes, mais superficiais, enquanto estava na superfície, estava indo. Na hora que teve que mergulhar para fazer, parou. E eu era a sponsor do projeto, então tem isso, né? Quando é projeto tem a sponsor, e é a sponsor que leva a má notícia aí para o CEO da empresa, e eu que fui levar a má notícia para o CEO. Então, as características do líder também vão importar, mas eu tenho para mim que até talvez é mais difícil quando o líder é mais ponderado, é mais equilibrado, é mais doloroso falar para uma pessoa que vai ter uma reação que você sabe que vai ser uma reação extremamente racional, né? Então, a primeira coisa, né, é ter a coragem de falar, vai ter que ter coragem, vai ter que falar. E quanto mais você postergar, mais grave o problema fica. Então não adianta procrastinar. Procrastinar vai aumentar o seu problema. Porque uma coisa é o problema em si, que é grande e é difícil. E a outra coisa é você enrolar para dar má notícia, porque aí você passa a ser parte do problema. Porque sempre vai ser indagado. Mas quando que você descobriu isso? Por que você não trouxe isso antes para mim? Então, o fato de você omitir a informação durante um período faz de você parte do problema, porque essa é uma decisão que você tinha condições de ter tomado correto, de ter ido anunciar que existia um problema, porque até, né, com mais prazo, tem-se condições de pensar em soluções alternativas que quando você já está muito em cima, quando já é a data da entrega, e aí? Não tem o que fazer, é só aborrecimento. Então, o portador da mensagem deixa de ser só portador para ser parte do problema. Não postergue, não procrastine, não ache que vai cair do céu uma solução, porque não vai. E, num certo sentido, é uma traição com a liderança não ir contar sobre o andamento do projeto com honestidade, porque parece que ele não pode confiar em você, né? A liderança que for, ele ou ela, a liderança que for, se você procrastina, se você não conta, por que essa liderança poderia confiar em você? Então, é muito importante, é muito relevante não procrastinar, encher o peito do ar no momento que você souber, você tem que ir o mais rápido possível anunciar a questão para a sua liderança. Aí você tem que ir contar. Para que você possa ir contar o que aconteceu, você tem que extrair ao máximo as informações sobre o andamento do projeto, qual é o problema, entender muito bem o problema. Então você tem que ter perguntado muito para os seus colaboradores envolvidos o que realmente aconteceu. Se você não mantiver a calma,
não estiver serena o suficiente para ouvir, para conseguir o máximo de informação, primeiro você vai precisar se acalmar. Então, tomar um ar, tomar uma água e se concentrar na solução do problema e não no problema em si. Você tem que pensar nas alternativas possíveis para as consequências do projeto não ter andado, não é? Então, para isso, primeiro, respira, bebe água, põe a sua cabeça, né, sobre o corpo e aí você conversa com seus colaboradores num nível muito alto, né? E o nível muito alto é entendendo o que aconteceu e por que é um problema estrutural e como que eles pensaram e se eles pensarem em alguma alternativa de solução. Muitas vezes as pessoas dizem, nós não pensamos, mas elas tentaram algumas soluções. Então também tem que perguntar o que eles já tenham tentado fazer para resolver o problema e que não chegou à solução pretendida. Então é uma conversa que tem que estar em alto nível e que você tem que obter aí o máximo de informações que você precisa para na hora que você estiver conversando com a sua liderança, você poder também posicionar realmente tudo o que aconteceu. Já que você vai ser a mensageira, a portadora de más notícias, você tem que ir muito bem respaldada. Porque a pior coisa que tem é você sentar, pensa na situação, você vai sentar na frente da sua liderança, olha, aquele projeto que a gente estava colocando assim muita esperança, que ia mudar isso, ia mudar aquilo, ia mudar aquilo outro. Pois é, o projeto parou. Aí o seu líder vai perguntar, mas parou por quê? O que aconteceu? Aí já pensou você chegar, engraçado, essa informação eu não tenho. Eu realmente, esse item aí eu não cheguei a identificar, não consegui levantar essa informação. Então, vá preparada, porque senão, ao invés de mensageiro do problema, você vai passar a ser parte do problema. Vamos continuar aqui, né? Você vai ter que enfrentar, vai ter que falar o mais rápido possível, do momento que você souber, mais rapidamente possível você já tem que estar aí conversando com a liderança, mas antes de conversar você tem que levantar todas as informações sobre o projeto, o que não deu certo, o que o projeto conseguiu evoluir, em que pé está o projeto até aquele momento e possíveis soluções que você tenha conseguido pensar. Muitas vezes não se consegue pensar na solução no momento que está sendo abordada, mas na hora que você estiver conversando com o seu líder e ele também começar a fazer as perguntas, algumas soluções podem surgir e que você pode aí colocar para ele, falar, eu estava pensando talvez em fazer isso, fazer aquilo outro, ver aquele outro projeto. Então você e ele vão chegar no denominador comum e a liderança, a partir do momento que tem um problema, ela quer realmente ajudar a resolver o problema, ela quer encontrar soluções, então ela vai ter também aí ideias que ela vai compartilhar com você. Então, faça anotações sobre o projeto, o ponto que está o projeto, os problemas que foram encontrados, as soluções que foram tentadas e, se já tiver alguma ideia, ideias que estão sendo aí desenvolvidas para solucionar o problema. Então, faça essas anotações. Respira, esteja bem, esteja centrada, anote coisas, informações relevantes, porque o chefe pode fazer uma pergunta na hora fugir, você vai nas suas anotações, isso é importante, ele vai perceber que você se preparou para conversar com ele, então faça essas anotações, não vá de peito aberto achando que tem que estar tudo na sua cabeça, não, faça as anotações e
já ao fazer essas anotações, já antecipe aí algumas colocações que ele vai ter, já tenta antecipar as reações que ele vai ter, não é? Para que você se prepare emocionalmente para lidar com elas, até para ter respostas, porque você vai ter que se manter centrada o máximo possível, porque você não pode ir para uma reunião com o chefe portadora de uma notícia ruim, destruído emocionalmente, porque na hora que ele vier com aquela força total, vai te derrubar, você vai acabar chorando, e isso tira poder, tira o seu poder, não é? Tira a sua força interior mesmo, porque muitas vezes quando a gente manifesta uma emoção dessa forma, a gente acha que está passando uma fraqueza muito grande, e às vezes está mesmo, mas isso acaba destruindo o nosso eu e a nossa possibilidade aí de estar mostrando que a gente é capaz de dar uma resposta ok para a situação. Então, respirar é fundamental. Uma postura física de quem está consciente da situação, quem está ok com a situação no sentido de que eu sou capaz de resolver, nós seremos capazes de resolver. Então, não pode chegar para conversar com a chefe assim, querendo morrer. Tem que chegar ocupando a posição, passando os fatos, tem lá suas anotações para você nortear a conversa, e aí você segue em cima das suas anotações. Você deve pensar em como vai iniciar, qual vai ser o gatilho da conversa, porque não é muito bom começar assim, chefe, você lembra daquele projeto? Ah, pois é, o projeto parou, olha só. Não é uma forma ok. Então, como que você vai iniciar a conversa? Né? Pensa nisso, ó. Lembra, chefe, hoje eu vim aqui para conversar sobre o projeto tal, que me passaram agora pela manhã, que o projeto está passando por essa e essa dificuldade, eu vim compartilhar com você, porque eu sei que a gente tem aí metas ambiciosas com relação a esse projeto, então vamos conversar aqui sobre, eu vim te posicionar o que está acontecendo, para a gente tentar aí juntos buscar uma solução, porque a gente sabe da importância do projeto para a empresa. Então, tem uma forma de início da conversa, porque a pior coisa que eu tenho é ficar enrolando também, né? Falar de um monte de coisa, falar da morte da bezerra, falar da planta, falar do céu, falar da chuva, e não ir ao ponto, porque isso também vai demonstrar que a pessoa está muito insegura sobre os fatos, sobre o que aconteceu, e isso não é o que você quer transmitir, e não é o que você, né, quer passar e quer obter do outro naquele momento, que é um momento doloroso e difícil. Então, para começar uma conversa difícil, é muito bom escolher um momento mais apropriado. Então, às vezes, a gente não consegue, né? A gente pega o chefe já vindo nervoso de uma outra reunião, já tendo que lidar com outros problemas. E, então, aí a forma de iniciar a conversa pode ser um pouco diferente, né? Depende aí da situação. Então, se o chefe já está alterado, já está nervoso, e você só conseguiu agendar aquele horário para estar conversando com ele, primeiro pode ser bom você permitir que ele desabafe um pouco, né? Ouvir um pouco o chefe, o que está acontecendo, se você pode ajudar em alguma coisa, para depois aí você entrar. Olha, chefe, eu também não sou portadora de boas notícias, não estou assim feliz com a situação, mas eu tenho que te falar, porque eu também soube agora, e eu sei que esse é um projeto muito importante, então eu não vou deixar que a coisa fique numa situação sem retorno para a gente discutir antes e tentar encontrar uma solução para o problema. Aí você inicia. Então, encontrar um momento mais adequado nem sempre é possível, né? Por exemplo, um momento que pode ser adequado é a pessoa estar mais calma, por exemplo, início do dia. Você soube no final do dia, então você vai falar com ele no início do dia seguinte, que ele está chegando na empresa. Nem
sempre a gente dá sorte, né? Porque às vezes a pessoa teve tanto problema para chegar na empresa, já teve que conviver e está nervoso. De qualquer forma, a gente tem que estar muito bem preparado, muito bem solidificado, assim, firme e esperando o que virá, né? Em termos de reação, a gente nunca consegue ter uma ideia, por isso que é uma conversa difícil, que a gente nunca tem uma ideia muito clara de como que a pessoa vai reagir, né? Eu já tive que dar mais notícias e pensava que a liderança fosse reagir de uma forma muito explosiva e a liderança lidou super bem, até me acalmou, falou, ó, fica calmo, fica tranquilo, isso aí acontece. Eu já esperava que esse problema pudesse surgir e agora que ele surgiu, então agora vamos lidar com ele. A minha ideia era fazer isso. E foi uma conversa que, de conversa difícil, se tornou uma conversa fácil. E já tive situações que eu nem esperava uma reação muito enérgica e a reação foi extremamente enérgica, me deixou muito preocupada. De qualquer forma, o correto é estar preparada, ter informações, ter consistência nos seus números, nos seus dados, para que você também se sinta respaldada ao responder as indagações que virão. Então, esteja preparada. E, obviamente, né, depois dessa conversa, também ao longo dessa conversa, faça anotações de possíveis ideias que possam vir a surgir para estar discutindo com a equipe, para poder realmente colocar o projeto, um novo projeto aí no trilho para a solução do problema. Você tem que fazer parte da solução e não parte do problema. Isso é muito importante. Agora eu vou falar de outra situação, outra conversa muito difícil, que a maior parte das lideranças tem muita dificuldade de vivenciar, que é a demissão. E a demissão, ela tem 3 estágios na minha ideia aqui. O antes do momento da demissão, a preparação antes do momento da demissão, o momento da demissão e o após a demissão, né? Então, o momento antes da demissão é muito importante, é fundamental, é essencial que você tenha dado feedbacks ou tenha tido conversas com o profissional no que tange aí a coisas relevantes que não estavam sendo consideradas. Por que eu estou falando isso, né? A gente se preparar antes do dia da demissão. Porque geralmente as pessoas dizem, mas ninguém tinha me dado um feedback, ninguém tinha me dito que eu não estava ok. Essa é uma manifestação muito comum e é uma forma da pessoa se defender. Então ela diz, eu não estou errado, o errado está ele que nunca me disse que eu não estava indo bem. É uma defesa. Então a gente tem que estar preparado para isso. E como é que a gente se prepara? Pontuando e dando feedback. Qual é a forma correta de dar feedback? Formalizar. Porque, por exemplo, o que parece que é feedback e não é? Passar na área, perguntar se está tudo bem, falar para a pessoa, aquele projeto ali é muito importante, não está andando. Você não disse nada com coisa nenhuma. Então, para dar um feedback, por exemplo, sobre um projeto, sobre um trabalho que não está andando, você passa e fala, ó, o que está acontecendo? Estou vendo que o projeto não está ok. Quais são as dificuldades? Como eu posso ajudar? Tá? Essa é uma pergunta fundamental. Como eu posso ajudar para que funcione? O que você precisa de mim para que o projeto, que o trabalho, que os resultados apareçam? Como eu posso ajudar? É sempre fundamental. Porque quando eu faço a pergunta, como eu posso ajudar, eu transfiro para o outro a responsabilidade de estar posicionando o que está acontecendo, de estar posicionando as dificuldades. E também de não ter a desculpa, ninguém me ajudou. Não é?
E você tem a oportunidade de abrir uma conversa no sentido de as coisas não estão como eu quero, como eu gostaria, como a empresa esperava. Por isso que a gente precisa conversar. Então, essa é uma pergunta fundamental. Existe aqui um trabalho, um projeto, uma meta. Essa meta, esse trabalho, esse projeto não estão andando. Oi, vamos conversar formalmente sobre essa ideia, esse projeto, essa meta que não estão andando. Eu quero começar perguntando como eu posso ajudar. Aí a pessoa vai ter que abrir o jogo, vai ter que conversar, vai ter que posicionar. E se a pessoa disser, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo andando, vai funcionar, acredita, não sei o quê. E no final não acontecer, aí você disse, ó, eu no dia tal posicionei, você disse que estava tudo bem. Então houve um momento de feedback, eu falei que era um momento de feedback e você disse que não precisava de nada. E pelo que eu tô vendo, você precisava ter se aberto comigo, ter se posicionado. O que aconteceu? Por que você não se posicionou naquele momento? Né? É sempre fundamental que tenha tido pelo menos 3 momentos formais de feedback em situações diferentes, momentos diferentes, para que você aí opte pela demissão. Não é legal, por exemplo, a pessoa não atingiu a meta, vou demitir. Não é bom, porque muitas vezes a pessoa não atingiu a meta, mas ela fez um esforço muito grande e chegou num nível aí de resultado praticamente impossível, porque o mercado mudou, a situação mudou, ele mudou. Então, a gente como liderança tem que ter aí muito bom senso no processo de demissão. Qual foi a demissão menos difícil que eu fiz? Existem, né? Eu acho que cabe à liderança a liberdade de escolher as pessoas com as quais ela quer trabalhar. E pessoas que resolvam os problemas da mesma forma como a liderança gostaria que os problemas fossem resolvidos. A forma não é o que exatamente a pessoa vai fazer, mas o como a pessoa vai fazer, o cuidado que ela tem com a qualidade que vai ser entregue, o cuidado que ela tem com as pessoas na hora que ela está aí envolvida, com as implantações que precisam ser feitas, ou seja, é a forma mesmo, né? Porque existem pessoas que tendem mais a uma posição de controle, a uma posição de cobrança, a uma posição de ser mais opressor mesmo do outro. E para algumas empresas, para alguns grupos, isso dá resultado, né? Porque a liderança também é o texto e o contexto que funcionam, né? Tem que estar com a liderança certa no lugar certo. Eu acredito nisso e tem estudos que mostram isso, né? Que mesmo lideranças autocráticas podem ter muito sucesso dependendo do ambiente aí da empresa, ou lideranças muito críticas, muito difíceis, podem ter sucesso num ambiente mais crítico, mais difícil. Já num ambiente que é mais informal, um ambiente que é mais voltado para as pessoas, uma liderança autocrática não vai ter sucesso e vai prejudicar a organização. Então, tem que combinar. E às vezes, né, no primeiro momento parece que a profissional tem o jeito de ser, ou o profissional tem o jeito de ser, mas na hora que entra na vida real, as características, né, o jeito de ser da pessoa, a personalidade da pessoa aflora e se verifica que não, que a pessoa não tem aí as condições de trabalho que você gostaria que a pessoa tivesse. Ou que a pessoa não consegue encontrar soluções meio que óbvias, né? Então, é por isso que acaba se decidindo pela demissão. E como é que tem que ser, né, o momento da demissão? Então, primeiro de tudo, você tem que ter dado os feedbacks, você tem que falar, né, basicamente o que aconteceu, mas você tem que ter muita clareza do ponto, né, de divergência. A melhor forma para mim de fazer demissão é quando o colaborador
resolve as coisas de uma maneira diferente da minha. E aí é isso que eu falo no momento de demissão. A forma como você acha que as coisas devem ser resolvidas é diferente da forma como eu acho que as coisas devem ser resolvidas. Então, a gente tem uma divergência que a gente nunca vai conseguir ultrapassar. E aí eu estou usando a prerrogativa de liderança que eu tenho que ter e por isso que eu estou fazendo esse desligamento. Essa é uma forma que não é, na minha opinião, ofensiva para o outro, porque não estava dizendo se o outro está certo, errado, fez errado, tal, porque esse é um momento que feedback extenso, feedback muito claro, no momento de demissão, apontar todos os erros que a pessoa cometeu, na minha opinião, não é a forma correta de fazer demissão. A forma correta é primeiro agradecer o esforço, agradecer o trabalho que a pessoa dedicou aí, a vontade de acertar da pessoa que ela teve, o carinho e a atenção que ela teve com a organização, mas que se identificou aí um problema, né, na forma aí de resolver os problemas, ou que vinha já acumulando uma dificuldade de atingir algumas metas. Então, naquele momento, a liderança, não é a empresa, não são eles, sou eu, estou assumindo aqui a minha responsabilidade e prerrogativa de liderança, de estar fazendo o seu desligamento, mas eu espero que você realmente consiga se recolocar. Se precisar de mim para alguma coisa, pode contar. Claro, né, que a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir. Então, existem pessoas que reagem de uma forma racional, posiciona. Eu já estava esperando que isso fosse acontecer, porque realmente eu não estava atingindo mais os resultados, tinha outras questões envolvidas, mas eu agradeço o posicionamento e agradeço qualquer ajuda que possa ser encaminhada para me ajudar. Existem outras pessoas que já reagem ofensivas, né? Que elas aí agridem a liderança. Você só podia fazer isso mesmo, de você não podia esperar nada melhor, você é uma pessoa isso, aquilo, aquilo outro, o que, num certo sentido, torna também mais fácil, porque não tem o que fazer. A melhor coisa é o silêncio, né? A pessoa vai aí verbalizar tudo que estava dentro dela, você reage com o silêncio e formaliza a demissão. E existem pessoas que aí é muito difícil, né? Eu acho que as demissões mais difíceis são os profissionais que são extremamente dedicados, mas que não conseguem bons resultados, mesmo sendo esforçadíssimos, trabalhadores, chegavam cedo, saíam tarde, se importavam muito, estavam muito ali, mas que não conseguia o resultado pretendido. E geralmente esses profissionais são os que mais sofrem com a demissão, porque eles geralmente precisam muito do trabalho, aí choram muito. Então essa é uma demissão que a gente também tem que estar muito preparada psicologicamente para poder acolher a pessoa. Como é que eu consegui amenizar um pouco o processo demissionário na empresa, né? Nós, na área de gestão de pessoas, eu reestruturei a área para poder criar uma área que eu chamava da ouvidoria interna, que era a área de relacionamento com o colaborador. Então, toda a liderança que ia fazer um desligamento, essa área ficava no back-office ali, esperando o encerramento da formalização pela liderança para acolher o colaborador. Então, acolhia no sentido de ouvir, né, de mostrar que era um encerramento, mas era um encerramento naquele relacionamento que tinha muita coisa no futuro, que essa pessoa ainda tinha muitas oportunidades no futuro, de acolher no sentido de buscar aí um transporte para levar essa pessoa para casa, para ela não ter essa preocupação, ou pedir para um cônjuge, um parente ir buscá-la, se ela preferisse assim, ou seja, que realmente cuidava do colaborador para que ele tivesse apoio nesse momento que era tão delicado, tão difícil, e depois da demissão. Então essa área aí
de relacionamento colaborador, ajudava o colaborador na elaboração de um currículo, ajudava o colaborador a até buscar oportunidades no mercado, a como se posicionar, dava dicas relevantes para o colaborador para que ele realmente estivesse melhor preparado para o mercado de trabalho e também incentivos, né? Incentivando o colaborador, vai lá, nós acreditamos, vai dar tudo certo, não fica assim estressado, olha a postura, olha. Então cuidava realmente do colaborador, né? No antes, conversando com a liderança, no durante estando a postos e no depois aí uma importância realmente estratégica para ajudar o colaborador na sua recolocação. Mas essa é uma solução que não é em toda empresa que vai ter, que vai conseguir ter, né? Então, numa empresa que não tem, a liderança vai ter que assumir um pouco isso. Então, dar essa ajuda para o colaborador, perguntar para ele, né? Se ele tem como, se ele está bem, se ele consegue chegar em casa, porque tem pessoas que ficam inteiras, né? Que conseguem chegar em casa sozinha e tal, acompanhadas ou não. Então, cada um tem a sua história e seu jeitinho de reagir, a gente não sabe, por isso que é uma conversa difícil, então a gente tem que estar preparado aí para apoiar o colaborador. É importante o apoio, é muito importante ter uma outra pessoa com a qual ele possa conversar, que pode ser um colega, no caso aí uma área, a área de RH pode apoiar, buscar apoio na área de RH, outra pessoa, uma pessoa neutra para conversar com o colaborador é sempre muito bom, é sempre muito importante e, obviamente, está muito bem preparado com as palavras que vai usar, de maneira nenhuma diminuindo o colaborador. Isso é muito ruim, né? Algumas lideranças jogam uma verdadeira pá de cal no colaborador, não vai dar certo, não dá certo, você repense aí o que você tem para fazer, que não dá certo. E muitas vezes a questão é que não dá certo na empresa, não dá certo com aquela liderança, mas com outra liderança pode dar super certo. Então, não sejamos destrutivos e sim construtivos. Tá? Não deu certo aqui, nesse contexto, nessa empresa comigo, mas você pode ter muito sucesso com outra liderança, em outra empresa, a gente acredita nisso, você vai se dedicar, se concentre em se dedicar e construir um futuro diferenciado para você, porque você merece. Então, palavras de incentivo, palavras que construam, e nunca palavras de destruição, nunca indo na perna do jogador, sempre indo na bola. Né? A gente precisa se preocupar com o que nós vamos falar e como nós vamos falar. Então, falar com doçura, coisas difíceis devem ser faladas sempre com doçura, apesar de com firmeza, porque alguns colaboradores podem entender que a decisão não está tomada, e aí ficam insistindo, não, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e aí transformam o momento num momento que não termina nunca. Então, né, tem que manter a firmeza com ternura, né? Tem que estar ali equilibrando isso. Por isso que também é um momento difícil, que a gente tem que estar super bem preparado. E para cada liderança é de um jeito também. Eu já tive contato com lideranças que sofriam tanto, que choravam na frente do colaborador no momento da demissão, e isso não ajuda a própria liderança, porque isso enfraquece a liderança, né? Então, ela tem que estar bem, tem que estar mostrando que tomou essa decisão, porque, na verdade, de novo, é portadora de má notícias, é mensageira da má notícia, não tem jeito, vai ter que fazer. E ter, né, as pessoas certas na equipe é fundamental, é papel do líder. Né? Então, tenha essa consciência. Você é líder, que você precisa montar a sua equipe, e então que você vai ter que correr atrás de ter as pessoas certas no lugar certo. É seu papel, é sua função. Ninguém espera que a área de RH, por exemplo, faça as coisas difíceis. Quem tem que fazer é a liderança.
porque na hora de selecionar, até tem o apoio da área de RH, mas quem decide, quem dá a martelada final é a liderança, e na hora da demissão, quem dá a martelada final é a liderança. Comece agradecendo o trabalho e a dedicação da pessoa, diga, né, o motivo final, olha, já temos aqui 6 meses sem resultado, não é possível, preciso encontrar uma forma, né? A gente já tentou opções, a gente não está conseguindo chegar ao resultado, então é por isso que eu estou tomando a decisão, está fazendo uma mudança aqui. Algumas vezes é por reestruturação mesmo, olha, existe aí uma forma da gente estar trabalhando e entrou um novo sistema, a empresa mudou isso, mudou aquilo, a gente vai ter que reestruturar, e aí eu tomei a decisão de estar fazendo o seu desligamento da empresa, mas eu quero muito te agradecer, Então, firme, com ternura, sem se preocupar num feedback detalhado de tudo de errado que a pessoa já fez na empresa. Pelo amor de Deus, a gente vai na bola, não é na perna do jogador. Então, esse não é o momento de um feedback detalhado. Os feedbacks detalhados já devem ter sido dados antes, né? Até se o profissional, mas você nunca me deu feedback, aí você tem, porque formalizou, você, olha, eu te dei feedback no mês tal, eu te dei feedback no mês tal, eu te dei feedback no mês tal. Se você não entendeu, eu abri a conversa falando que era um feedback. Aí você está totalmente respaldado. Há um outro fator importante na preparação para a demissão: verifique a data. Converse com o pessoal de RH, da administração de pessoal. Por quê? Porque pela lei, se a pessoa estiver a um determinado tempo da aposentadoria, ela não pode ser demitida. E se a empresa estiver aí, a não sei que mês, eu acho que é um mês antes do acordo, do dissídio coletivo, também não pode fazer demissão. Então, busque aí as informações com a área de administração de pessoal, porque a pior coisa que tem é ter que reativar, né? Após essa conversa difícil, você tem que reativar o profissional porque não poderia estar fazendo a demissão. Verifica tudo com antecedência, esteja realmente preparada para realizar essa conversa difícil. Eu espero ter te ajudado. Eu sei que são realmente conversas muito difíceis, eu já tive que viver essas conversas algumas vezes, e não são conversas que a gente saia bem, a gente sempre sai com uma questão de energia aí difícil, né? Porque ou a gente sai com um novo projeto, mas que agora tem que dar certo, então a gente sai cobrando muito, ou a gente sai com essa tristeza de estar vendo um profissional no momento de dificuldade. Se vocês gostaram, lá no meu Instagram tem outras dicas, tem outras ideias, tem outros conceitos para te ajudar aí no seu desenvolvimento como líder, para poder aí chegar na posição executiva. Até o próximo.